Quais os fatores de risco mais levam as pessoas a atentar contra a própria vida, né? Quais são esses fatores? Pegando o gancho que você fez com o machismo, a própria questão cultural, muitas vezes, ela termina criando um ambiente que torna as pessoas mais propensas, no momento de desespero, a fazer isso, né? Então, assim, dentro da literatura clássica da suicidologia, a gente sabe, assim, que, por exemplo, homens casados, né, o ser casado, em tese, seria um fator de proteção. Então, homens divorciados, homens viúvos, homens separados, já ficariam um pouco mais vulneráveis, né, Sim. Cíntia? A própria questão, por exemplo, o homem, normalmente, quando ele vai buscar um serviço de saúde para falar dos seus problemas, ele está num nível de sofrimento tão intenso que, geralmente, ele chega na emergência já com a tentativa. A mulher, culturalmente, ela cuida-se mais. Então, a mulher, ela fala, às vezes, da dor dela com o motorista de ônibus, com a cabeleireira, com a pessoa que cuida do seu filho. O homem não. Culturalmente é esperado que o homem não fale das suas dores. Então, muitas vezes, o homem também sofre com isso, essa expectativa de que o homem ele não pode revelar. Você não vai chegar num bar com seus amigos para falar, eu estou pensando em morrer porque eu não estou conseguindo manter minha casa. Você vai falar de outras coisas. Pois é, essa conversa tá chata, né? Mas mulher não, a gente tem esse hábito de falar mais da gente. Então, assim, socialmente falando, é muito mais complexo para o homem falar dessa dor. Por isso que muitas vezes, quando esse homem chega, quando ele não consegue ter um método tão efetivo, ele sofre, às vezes, a ironia, né, Cíntia? Que é isso que você está trazendo no serviço. Não foi macho nem para escolher o método. E uma ironia que termina sendo algo punitivo, né? Traz ali uma situação de punição que só replica mais um momento infeliz da vida dessa pessoa, né? Quando você me ocorreu agora, quando você pergunta, né, sobre fatores de risco, porque a gente vai ter as violências em suas diferentes expressões. Então, seja a violência física, seja a violência sexual, psicológica, patrimonial, a história de tentativa, né, de suicídio na família ou naquela pessoa, né, momentos infelizes de vida. A questão, agora a gente está entrando, né, no Setembro Amarelo, então se vende muito uma ideia de que a pessoa que tenta suicídio necessário e obrigatoriamente tem um transtorno psiquiátrico. E não é bem assim. Eu acredito que não, né? Não é bem assim. Então, a gente não vai dar... Não é necessário dar um CID, né? Uma classificação internacional de doença para essa pessoa que está tentando suicídio, quando, na verdade, o que ela está manifestando é um sofrimento psíquico intenso que vislumbra a morte como a única saída. Existe também a pessoa, vocês falaram, a pessoa que quando vai provocar ou comete um suicídio, ela não avisa, né? Há algum tempo se falava que todas as pessoas que atentam contra a própria vida ou que atentaram contra a própria vida e que o desfecho foi morte, né, que essas pessoas obrigatoriamente elas davam sinais. A gente sabe hoje que nem todo mundo vai dar sinais tão claros quanto as outras pessoas estejam esperando. Então, não necessariamente a pessoa vai chegar, né, para alguém e vai dizer, olha, eu vou me matar, eu vou morrer. Mas aí ela diz, a minha vida não vale mais nada, eu sou um lixo, né? Um nível de desesperança e sofrimento ali terminam se acentuando e é o que se manifesta como mais importante. Então, não, desculpe. Então, esses sinais, eles podem ser dados como eles podem não ser dados. O que a gente precisa fazer é ter um olhar mais sensível, digamos assim, né, para a questão do sofrimento psíquico. Então, não sei se ficou claro, se foi... Eu estou entendendo que a gente precisa prestar atenção em pequenos detalhes. Isso. Eu percebo, meu pai, eu percebia muito isso, e ele às vezes comentava, para ficar assim, não podendo ler, não podendo assistir o que eu gosto, ele adorava ler, eu prefiro ir embora. Uhum. Isso era uma preocupação que a gente tinha. Então, provavelmente, esse seria um sinal que quando nós levamos ao psiquiatra, levamos ao tratamento em si, ele reagiu bem, ele começou a observar a coisa, que a vida tinha um outro sentido também.
mesmo sem a visão. Tá? Então foi fundamental os sinais, porque a gente ficou muito preocupado. A gente falou, olha, isso aqui pode acontecer, e o que é que ele está falando? Ele nunca falou isso, está falando isso agora. Então, assim, foi muito... Mas no caso dele, com a idade e a perda da visão, isso levou a gente a ficar num estado de alerta muito grande, né? Ficamos bem atentos a isso aí.